irmãos? Eu tenho um recado para dar a vocês. Virado da parte do céu. Amém? O meu Senhor está aqui. Amém? Se você não receber algo dele, se prepare, porque já sinto algo diferente. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Isaías. Glória a Deus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53. Vamos ler o versículo 3. Não, vamos ler a partir do versículo 2 e o versículo 3. Eu sinto a presença do meu Jesus Cristo. Deus tem algo grande para pessoas aqui nesta noite. Deus tem algo grande para pessoas aqui nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2 e 3. Assim diz as Sagradas Escrituras. Desde já, antes de ler, quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede esta noite. Louvo a Deus também pela vida do anjo desta igreja, pela confiança. Bem, assim diz a palavra de Deus: porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza havíamos, para que o desejássemos. Versículo 3 e último: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém, irmãos? Sente glorificando o Jesus Nazareno. Filhos de Deus, amados do Senhor, estamos diante de uma palavra bastante poderosa, um pouco complicada de extrair, de desenvolver, mas serei breve e objetivo nas minhas palavras. O tema desta noite é: a dor do desprezo me fará crescer. E nada mais, nada menos, o texto que Deus me concedeu para ministrar nesta noite não é falando acerca de pessoas normais. O texto que Deus colocou no meu coração, e através de uma confirmação no estudo bíblico, Deus colocou no meu coração para falar do seu Filho Jesus. Nada mais, nada menos, o homem que foi mais desprezado nesta terra e até hoje é desprezado, se chama Jesus. Irmãos, para falar de Jesus Cristo é um pouco complicado, porque essa passagem que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 53, Isaías recebe essa revelação. Olha, presta atenção aqui. Isaías recebe esta revelação há 700 anos antes de Cristo. Isaías recebe esta revelação antes de Cristo se manifestar a esta terra. Isaías já recebeu esta revelação. Mas, irmão, qual foi a revelação? A revelação é que Cristo seria como um renovo perante Ele. Quem é Ele que essa Bíblia, ou a Bíblia, está descrevendo? Perante Ele. Ele aqui está no singular. Então quer dizer perante Ele, perante a Deus. Então, irmãos, logo o profeta Isaías começa no capítulo 53, versículo 1: quem creu na nossa pregação. Então Isaías, ele recebe uma revelação divina da parte de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías, o filho de Amós, é o livro que mais fala da glória do Messias, da restauração de Jerusalém e da volta de Cristo. E nós sabemos também que o livro de Isaías é o livro que é composto de 66 capítulos.
capítulos é a segunda Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías é composto de 66 capítulos. E dentre eles, dentre os seus capítulos, Isaías, ele escreve, ele recebe a revelação da parte de Deus, a tristeza de Cristo, a glória do Messias, a restauração do povo de Deus. O livro de Isaías, irmãos, se nós formos ler, é um livro bastante forte, que fala também acerca do inferno, fala acerca do fogo do inferno, fala acerca dos vermes que nunca mais vão morrer e do fogo que nunca mais se apagará. Mas não é nessa mensagem que eu quero entrar. O versículo que nós lemos, o versículo 3 diz assim: era desprezado e mais indigno entre os homens. Irmãos, quando Cristo se manifestou nesta terra há 2024 anos, a Bíblia faz questão de dizer que Cristo, ele nasce de uma virgem. Eu vou repetir: Jesus, ele nasce de uma virgem. Mas para Jesus nascer, teve que cumprir uma profecia nesse livro que nós acabamos de ler, no capítulo 7, versículo 14: e o Senhor vos dará um sinal. E qual é o sinal? Em que o Filho de Deus nascerá de uma virgem, e a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmão, a primeira profecia acerca do nascimento de Cristo está no capítulo 7, versículo 14. Aí Isaías recebe outra revelação acerca do nascimento do Messias, que está no capítulo 9, versículo 6. E um filho se nasceu, um filho se nos deu, e ele carregará o jugo sobre os seus ombros, e ele será chamado de Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Deus forte. Quem é esse homem que tem várias características? É o homem que está presente nesta noite, nesta igreja, que já vai te tocar e vai inflamar a sua alma com a glória do seu poder. Então, duas profecias que Isaías escreve no seu livro, capítulo 7, versículo 14, e o capítulo 9, versículo 6. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando veio se manifestar a esta terra, ele será chamado de Conselheiro, será chamado de Pai da eternidade, será chamado de Príncipe da paz, oh glória, e de Deus forte. Então logo entendemos que Cristo, ele tem essas características, ou melhor, esses atributos, porque essas características faz parte do caráter de Cristo. Então nós sabemos que Cristo não é somente o Cristo. Jesus Cristo, ele é Pai da eternidade. Jesus Cristo, ele é o Príncipe da paz. Como nós aprendemos aqui no estudo, o único que pode nos dar paz interior e paz exterior é Jesus Cristo de Nazaré. Escute só, irmãos, já estou ficando quente aqui, aleluia. Tem mais aqui. A Bíblia também faz questão de dizer, presta atenção aqui, atenta sua mente, porque essa revelação é forte. A Bíblia faz questão de dizer que o Cristo que está profetizado em toda a Escritura, a Bíblia vai dizer que ele possuiria 7 Espíritos de Deus. Como assim, irmão? Jesus tem 7 Espíritos? Eu falo com base bíblica. Jesus, ele possui 7 Espíritos. Maria da hora, porque Jesus possui 7 Espíritos? Porque primeiro, ele é Deus. Oh, glória, vou repetir para você da glória. Porque Jesus, ele tem 7 Espíritos. Primeiro, porque ele é Deus. Aleluia. E aonde está escrito que Jesus possui 7 Espíritos? Se prepare para toda a glória a Deus, para esquentar o pregador aqui. A Bíblia faz questão de dizer, no mesmo livro, no capítulo 11, versículo 12. Eu só vou fazer uma pergunta para ver se você está atento. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Então no mesmo livro que nós lemos, vai dizer que Jesus possui 7
sete espíritos, irmão Tinho. Aonde está escrito? No mesmo livro, no capítulo 11, versículo 2: e repousará sobre ele quem? Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho e o Espírito de sabedoria. Então esses são os sete Espíritos de Deus, aleluia, que também está em Cristo Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele tem a mesma característica do Pai, só que Jesus, ele não é o Pai celestial. Jesus, ele é o Filho unigênito, só que ele também é Deus. As mesmas obras que Deus faz, Jesus Cristo faz. Eu também não posso deixar de lado o nosso amigo, o nosso Consolador, chamado Espírito Santo, porque o que o Pai faz, Jesus faz. O que o Pai faz, o Espírito Santo faz. Mas, irmão, o que é que os três faz? Jesus, ele pode te renovar. Deus, ele pode te renovar. O Espírito Santo, ele pode te renovar, porque os três têm uma ligação íntima. Os três têm a relação íntima da mesma forma, não da mesma forma, só que mais profunda. A mesma forma que você tem a relação com a sua esposa, o mesmo amor. Os três são um só, que está escrito no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um só. Agora olhe para cá, porque a terra vai estreitar. Isaías diz assim: e ele era desprezado entre os homens. Porque Jesus Cristo era desprezado. Você não percebeu o que nós lemos? Porque a Sagrada diz que ele não tinha formosura para que nós desejássemos. E nós entendemos que Cristo, quando veio a esta terra, ele viveu 33 anos e meio nesta terra. Quando ele cumpriu os seus 30 anos, Jesus começa a fazer milagres. Jesus começa a libertar aqueles que estavam endemoniados. Jesus começa a curar os enfermos. E olha para cá, e o mesmo poder que Jesus possuía, ele está derramando nesta noite na sua vida, aleluia, para tu pregar, para tu louvar, para tu evangelizar. É só crer, porque ele está presente aqui. Jesus, me segura. Irmãos, quando Jesus nasce, nós sabemos que ele nasce de uma virgem chamada Maria. Eu fico muito feliz. Sabe o que é muito feliz que eu fico? Sabe por que eu fico muito feliz? Eu vou dizer a minha felicidade de dar glória, a minha felicidade de dar aleluia, a minha felicidade, ele sabe o que eu estou falando, a minha felicidade de quando o poder desce, eu dou lugar, aleluia, eu falo que Deus manda, porque o irmão tem felicidade. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia, aleluia, se você não pegar isso aqui, é melhor você ir para casa. Em toda a Bíblia, o único homem que não nasceu em relação humana foi o nosso Jesus, aleluia. Porque, irmão, presta atenção aqui, segura a sua mente aí, porque o negócio vai estreitar, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus nasce de uma virgem. Primeiro, para Jesus salvar a humanidade, ele teria que ser santo, porque já viu um cego guiar outro cego? Não tem como. Já viu um cego guiar outro cego? Não tem como. Então, já que a humanidade estava perdida, estava longe de Deus, era necessário que o Filho de Deus, sem pecado, viesse a essa terra a morrer por mim na hora e a morrer por vós. Aí João escreve
Deus. A humanidade já estava perdida. Então, para a humanidade ser salva, teria que um santo descer do céu para salvar a humanidade. E nós sabemos, irmãos, que nós aprendemos muita coisa nas Sagradas Escrituras, principalmente a história de Cristo. Todos dizem que Jesus foi menino. Nós não vamos ser ignorantes, porque Jesus passou a fase que nós passamos e que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a vida começa de começo, meio e fim. E Jesus não deixou de passar por essas etapas. Primeiro, porque Jesus, ele respeita as etapas da vida. Aleluia. Jesus Cristo, ele respeita, ou melhor, ele respeitou, porque ele nasce de uma virgem, e nós sabemos que Jesus Cristo foi colocado em uma manjedoura. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Quando o mensageiro do céu, o anjo Gabriel, visita uma cidade chamada Nazaré, vai até uma virgem chamada Maria. Aleluia. Olha a saudação do Calassúria, olha a saudação do anjo Manuel. Salve agraciada, meu Deus do céu, salve agraciada, porque achaste graça diante do Altíssimo. Aleluia. E tu conceberá e dará luz ao filho, e porá o nome de Jesus, e ele salvará Israel de todos os seus pecados. Olhe para mim aqui. Quando Maria ouve aquela saudação, nós estamos acostumados, irmão, a dar shalom, shalom, shalom. O que é shalom? Nós sabemos que a saudação dos judeus, que é a paz que excede todo entendimento. Mas quando Maria ouve a saudação daquele anjo, salve agraciada, aí Maria fica atemorizada, fica pasmada, porque ela nunca tinha ouvido aquela saudação. E ela diz: bendito seja Deus, e que se cumpra toda a palavra do Senhor. E nós sabemos que Jesus nasce, a estrela de Davi brilha no Oriente, e os magos do Oriente olham para o céu. Irmãos, isso aqui é um exemplo. Sabe por quê? Magos faz parte do povo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Magos faz parte do povo de Deus? Magos faz parte do povo de Deus? Agora olhe para cá, olha a revelação que eu recebi da palavra. A Bíblia diz que quando os magos olham para o céu e vê a estrela brilhando no Oriente, eles percebem que era o nascimento do Messias. Peraí, porque ele percebe que é o nascimento do Messias. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 1 que eles falam assim, ó, as Sagradas Escrituras diz que o Messias nascerá em Belém da Judeia. Então, se eles diziam que o Messias nasceria em Belém da Judeia, isso nos diz que eles liam a palavra de Deus, que eles meditavam nessa escritura. Agora segura isso aqui, segura essa porrada, porque Deus está dizendo que até os ímpios deram o exemplo de ler a palavra, e você não está meditando na palavra. A palavra que eu libero nesta noite é: medite nas Sagradas Escrituras, porque é nela que testifica que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Aí quando os magos, eu não vou fugir do tema, eu estou chegando só na parte do desprezo. Quando Jesus nasce, nós sabemos que Jesus nasce em uma família pobre, uma família humilde. E naquela época que Jesus nasce, tinha um rei chamado Herodes, que levanta um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E nós compreendemos, nós que lemos a Bíblia, isso é um plano do diabo, porque desde o Gênesis, desde o começo da criação do mundo, Deus libera uma profecia para o capeta, e dizendo para ele que vai nascer um da semente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça, diabo. Então o diabo já sabia que vinha um que vai esmagar a cabeça, o rabo dele, o corpo dele inteiro. Aleluia. Então quando ele percebe que Jesus nasce em Belém da Judeia, a Bíblia diz que ele vai usar o corpo de Herodes para que
e Jesus está no meio. Só que Deus nunca perdeu para o diabo e nunca vai perder. A Bíblia diz que Deus visita José, visita em sonho, diz assim: pega tua mulher e pega o menino e foge para o Egito, porque os que procuram matar estão procurando. A Bíblia diz que ele foge para o Egito, foge com Jesus e foge com Maria. Mas a Bíblia, irmãos, faz questão de dizer que quando eles estão procurando o menino, Herodes morre. Sabe o que eu entendo aqui? É que Herodes queria atrapalhar a trajetória do Filho de Deus nessa terra. E o que é que Deus fez? Deus entra em cena, porque Deus, eu creio que Deus falou: nessa lei aí, ninguém vai tocar, porque é promessa minha. Aleluia. E a palavra que eu libero nessa noite: não se preocupe, porque quem querer te atrapalhar, Jesus vai matar. Meu Deus, Jesus mata, porque se querer atrapalhar, ele arranca na terra, mas não perde a sua alma, porque o diabo queria atrapalhar a trajetória de Jesus nessa terra, e Deus vai lá e corta Herodes de cena. A Bíblia diz que Deus dava graça ao menino, graça, estatura e sabedoria. A Bíblia diz que Jesus não perdia no culto. Quando ele está crescendo, 7 anos, nós sabemos que todas as crianças de Israel é obrigado a ler a Torá. Sabe o que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei de Moisés. E outra, não é somente obrigado a ler, mas sim a gravar toda a lei. Sabe quantas leis existem? 613 leis. Mas Jesus resumiu em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, coração, tua alma, entendimento, e amarás o teu próximo como a ti. Aí hoje a pastora fala: lê a Bíblia, cresce o bico. Cresce o bico, fica de cara grande. Tem que ler mesmo, tem que meditar mesmo. Jesus cresce, Deus dá graça, Deus dá estatura. E a Bíblia diz que o menino não perdia o costume de estar na sinagoga. E eu fico, irmão, surpreendido, porque lá naquele tempo de Jesus tinha vários homens que conheciam a lei de Moisés, de Gênesis ao Apocalipse, conhecia a Torá, conhecia as Sagradas Escrituras, principalmente as profecias que nasceria um que vai salvar Israel. Mas, irmão, o que é que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus está dentro do templo, que hoje nós chamamos de igreja, ensinando os doutores da lei. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele recebia cada revelação vinda da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus ensinavam aos doutores da lei, ensinavam, dava cada uma na palavra, nas escrituras, e nós não entraremos nisso. Quando Jesus cresce, Deus dá graça, Deus dá revelação, Deus dá entendimento. O horário já está voando, eu tenho que correr. Deus dá graça, Deus dá entendimento. E nós sabemos que Jesus Cristo, além de ele ser homem, ele era carpinteiro, ele entendia de madeira. O nosso Salvador, ele também trabalhava, mas a Sagrada diz que ele não tinha formosura, ele não tinha, irmão, formosura e nem beleza para que aquele que olhasse para ele não desejasse. Mas a Bíblia diz que ele crescia como um renovo. Aleluia. Mas, irmão, o tema diz a dor do desprezo me fará. A dor do desprezo me fará. Então nós sabemos que Jesus também tinha irmãos e tinha irmãs na parte de Maria ou de José. Mas, irmãos, você falou que Jesus nasceu não da relação de homem e de mulher. Essa é minha felicidade, porque se Jesus nascesse da mesma forma que uma criança nasce hoje, eu ficaria triste até o fim da minha vida, porque eu não seria salvo. Sabe por quê? Porque para Jesus salvar a humanidade, ele teria que nascer de uma virgem, ele teria que ser santo, ele teria que ser puro, ele teria que ser imaculado. E a Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 29: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado
ali começa o desprezo. É agora que a parte do homem em Jesus começa a sentir dor. Você já passou por tristeza? Jesus homem passou. Você passou por angústia? O Jesus homem passou. Jesus possuía as duas naturezas, Paulo, humana e divina, 100% homem, 100% Deus. No mesmo tempo que ele era Deus, ele também respeitava a etapa da vida. Ele era homem. Nós sabemos que Jesus chorou, Jesus cantou, Jesus sentiu tristeza, Jesus pediu ao Pai para afastar o cálice. Da mesma forma que tu já falou: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa prova, eu não suporto mais essa luta. O nosso Jesus também passou por isso. E aonde está escrito? Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai e diz assim: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: a dor é muito grande, eu não quero ficar longe de ti, ó Pai, passa de mim esse cálice. Irmãos, olhe para cá. Jesus estava dizendo para Deus: eu não quero passar por isso, eu não quero ficar longe do Senhor. Mas Deus disse: vai ter que beber até a última gota. E tem gente, irmão, que vem para a igreja com a cara fechada, a cara grande, não dá glória a Deus, não dá aleluia. Olha para mim aqui. Já pensou se Jesus não bebesse aquele cálice? Eu queria ver a tua cara, mas por causa dele é porque você está aqui nesta noite, aleluia. Porque Jesus, ele teve que ser desprezado para você receber a ele. Jesus, ele teve que passar pelo desprezo, ele teve que passar por rejeição. Irmãos, como Jesus foi desprezado? Jesus nasceu em Israel, em uma cidade chamada Belém. É uma das profecias da Bíblia que está escrita no livro de Miqueias, capítulo 5. A Bíblia diz: e tu, Belém Efrata, não é menor entre as cidades, porque tu nascerá e de ti vai vir o rei, que é chamado o Messias. E nós sabemos que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Jesus, irmãos, ele cumpre cada profecia à risca, aleluia. Segundo, quando Jesus completa 30 anos, nós sabemos que Jesus também é sacerdote. Jesus é sacerdote. E aonde está escrito? Livro de Salmos, capítulo 110. A Bíblia diz que Deus conversa com Jesus dizendo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Melquisedeque foi um sacerdote, figura de Cristo, que desceu para receber todos os dízimos de Abraão. Aleluia. Então quando Deus diz para Jesus: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem mãe e sem pai, aleluia. Mas Cristo, ele é sacerdote, da família de sacerdote. Aí quando Jesus completa 30 anos, Jesus começa o seu ministério. É aí que escreve o livro de Marcos, capítulo 4. É na hora que quando Jesus também é batizado por João no Rio Jordão, após o seu batismo, a Bíblia diz que o Espírito, vindo da parte de Deus, desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Olha para cá. Quando Jesus é batizado, o céu se abre, uma voz fala com João: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Olhe para cá, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: e João não conheceu, mas quando João ouviu aquela voz: esse é o meu filho amado. Presta atenção aqui, olha a revelação que eu recebi. João está no Jordão, batizando as pessoas no Rio Jordão. Aí eu fico pensando, imaginando João olhando para o povo: quem será o Messias? Cadê ele? Qual será? Quando um homem se aproxima dele, um homem sem formosura, um homem sem beleza, um homem de pequena estatura, chega até João, ele batiza. A Bíblia diz, irmãos, que o céu se abre e diz: esse daí é João, é ele aí que é meu filho, é esse que me agrada, é esse João que é o meu filho amado.
irmãos, eu entendo aqui que Deus, Ele não nos induz a ser tentado para nós cair. Deus, Ele nos prova. Quando a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus resiste à tentação e começa o desprezo por Jesus. Sabe aonde? Não é em Jerusalém, não é na Galileia, não é em Damasco. Começa, sabe aonde? Dentro da sua casa, porque os seus irmãos começam a desprezar Ele. É você nada, não é você que vai salvar o mundo, não é você que vai libertar a humanidade. Jesus ouvindo aquilo, Jesus está calado. Sabe por que Jesus está calado? Porque é Ele que sabe o que é diante de Deus. Presta atenção aqui, não se preocupe com as pessoas que falam ao seu respeito. Você não precisa dar satisfação aos outros. Quem é você? É o que você faz, porque você sabe quem é você. Se você é servo de Deus, não precisa ninguém saber. Se você é santo, não precisa ninguém saber. Viva a sua vida diante de Deus. Aleluia, papai. Lembra na passagem que um irmão de Jesus diz assim, ó: por que tu não vai fazer milagre na outra cidade? Aqui não. Jesus diz: nenhum profeta terá honra na sua própria casa. Na sua própria casa. Então Jesus, eu entendo que Ele começa a ser desprezado não pelos seus inimigos, mas sim pelos seus irmãos. Esse é forte. Mas olha o tema: a todo desprezo me fará. Jesus sabia o que ele ia receber se ele passasse pela cruz do Calvário, porque antes da cruz, muita prova, muita luta, mas depois da cruz, Jesus recebeu muita herança. Eu estou quente, é porque eu estou quente, não se preocupe. Aleluia. Quando Jesus ele completa 30 anos, irmãos, isso é doloroso, porque Jesus é desprezado pelos seus irmãos familiares e também é desprezado pela sua nação eleita, a sua nação raiz, que é os judeus. Nós sabemos que ele veio para os judeus. A intenção de Cristo era resgatar Israel, mas a Bíblia diz que os judeus rejeitaram a ele, os judeus desprezaram a Cristo. João capítulo 1 versículo 11: e ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deram o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Eu estou pregando para filho de Deus nesta noite. Eu estou pregando para quem é filho de Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que Cristo foi crucificado e nós sabemos a história toda. Jesus, ele foi desprezado pelos seus discípulos. Sabe de que forma? Mateus capítulo 26, a Bíblia diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. Aí logo após, Jesus estabelece a última ceia, que ele diz: eu desejei ceiar convosco. Após a ceia, Jesus diz assim, ó: tem um de vós que nesta noite vai se escandalizar em mim. E um discípulo atrevido vai dizer para Jesus: todos podem se escandalizar em ti, mas eu nunca me escandalizarei. Jesus diz: esta noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aleluia. Esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, ele prevê o seu sofrimento na cruz do Calvário. A Bíblia diz, irmãos, que chega o traidor. Nós sabemos que Jesus também foi desprezado por Judas, um dos seus apóstolos. Quando Jesus é desprezado, a Bíblia diz, irmãos, que veio uma multidão com paus, com tochas, com armas atrás de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pega a sua mão, estende e pergunta: a quem buscais? A quem buscais? Antes disso, o traidor disse assim na hora: aquele que eu beijar, é ele que vocês vão prender. O traidor, na cara lavada, chega
Rabi, eu te saúdo. Jesus diz: amigo, com o filho do homem tu trai com um beijo. Quando Jesus recebe o beijo, veio um servo de um sacerdote chamado Malco prender Jesus. Um apóstolo atrevido pega a espada, corta a orelha do servo. Jesus diz: coloca a espada na vainha, porque com a espada fere, com ela será. Então o conselho que eu te dou nesta noite é: nunca devolva o mal com mal, mas paga o mal com bem. Não queira devolver o mal com mal, porque aquele que paga com mal sempre vai pagar com mal. E aonde está escrito? Romanos capítulo 12, versículo 19: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas se dá lugar à ira, está escrito: porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Olhe para cá. Se tem alguém que está procurando picuinha contra ti, não se preocupe, só faz colocar ele no joelho, porque a vingança é dele lá, é o dele de lá de cima. Quem vai se vingar é ele, quem vai entrar em cena é ele. Quando Jesus é crucificado, eu vou correr porque oraram. Ele é crucificado, é levado para a audiência. Tem 3 sacerdotes, Caifás, Anás e o governador Pilatos. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus diz: tu dizes. Mas por que eles te entregaram? Jesus diz: se eles me entregaram é porque ele tem algo contra mim. És tu o rei dos judeus? O meu reino não é desta terra. Eu não sou deste mundo e daqui eu não sou. Aleluia. Eu não sou deste mundo e daqui eu não sou. Porque aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E nós sabemos quem entregou Jesus Cristo para Pilatos, para ser crucificado, foram os próprios judeus, os próprios irmãos de Jesus Cristo. E quando Jesus é crucificado, e quando eu estava meditando nesse dia hoje, meditando acerca da crucificação, a Bíblia diz que quando Jesus está com a cruz nas suas costas, aleluia, a Bíblia diz que pelo peso da cruz do Calvário, ele toma uma queda, e um romano pega o açoite com 3 cabos de couro, e na ponta do cabo tinha ponta de osso afiado. A Bíblia lavou-se reversa. A Bíblia diz que o soldado se agacha e começa a dar chicotada nas costas do nosso Salvador. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus está sofrendo, o pulmão está batendo, e a multidão está vendo o pulmão de Jesus batendo. Mas a Bíblia diz, no mesmo livro de Isaías, capítulo 53, e ele foi levado como uma ovelha que é levada ao matadouro, mas não abriu a boca. Aleluia, presta atenção. E quando a Sagrada diz, irmãos, que Jesus está sendo levado para um lugar chamado Gólgota ou Calvário, a Bíblia diz que Jesus está subindo uma ladeira rochosa com a cruz pesada. Aleluia, os soldados romanos dizendo: és tu o profeta, és tu o Cristo, então profetiza, salva a ti mesmo, salva muitos e a ti não pode salvar. E quando ele chega num lugar determinado, coloca a cruz em pé. Irmãos, isso aqui é questão de consciência. Presta atenção, no dia que Jesus foi crucificado, foram 2 ladrões. Jesus estava no meio, um do lado e o outro do outro. Olha a revelação. Olha o seguinte: então um de cá, ele foi quebrado o osso, o outro também foi quebrado o osso, para provar se estava morto. Mas a revelação que eu recebi é: se o de cá está sendo quebrado o osso, logo com frequência teria que quebrar o de Jé. Teria que quebrar o de Jé. Olha o que aconteceu, em vez de ele quebrar, Jesus foi para o de lá, porque a sequência é assim, ó. Começou aqui, teria que partir daqui para terminar lá. Começou aqui, foi para o canto e chegou no Messias. Mas quando chegou no Messias, o Messias já estava morto. O Messias já tinha clamado: está consumado. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, aleluia, Pai, a dívida está paga. Sabe o que Jesus estava dizendo? A dívida de Tinho está paga, a dívida de Aline está paga, a dívida de Andrevaldo está paga, a dívida da igreja apostólica semear está paga. Aleluia.
que hoje te obedece, de que mando é você, de provar-se o xiderrécia, calamando provonéria, de provar-se calaçaio, liminoria anchorrevécia, de praça camandar apoia, de cassi remanda buciai, de prosi choprovécia, de quiminara sai remanda vácia, de menécia. Eu senti agora uma testificação do Espírito Santo, porque está descendo algo novo para ti nesta noite. É só abrir a tua mão, porque Deus está derramando algo novo aqui. Anda, sai! Meu Deus do céu, que é isso? Deus está derramando uma unção nova na tua vida. Lavacala podevécia. Sabe por quê? Porque está consumado. Continue com a mão estendida, porque o Espírito Santo está me ministrando no meu coração aqui. Ministra, porque eu estou derramando hoje renovo. Lamanta vassai. Então receba nessa noite renovo. Lamanta vassai. Receba nessa noite renovo. Lamanta vassai. Deus está dizendo ministra, porque eu vou derramar. Lamanta vassai. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba o renovo de línguas. Receba autoridade. Receba nessa noite. Lapacala poderécia. Lamanta súria. Receba nessa noite a autoridade vinda do céu. Deus está derramando hoje uma graça diferente. Receba nessa noite. Eu profetizo, eu ministro a graça de Deus na sua vida. Eu ministro, aleluia, a presença do Espírito Santo. Receba nessa noite. É só para quem quer receber. Receba crente. Lamanda fosse, camandara baia. Ela é ponjuri, cala sai. Recebe. Tem uma glória que vai impactar nesta noite a sua vida aqui, meu Deus. Aleluia, o altar está cheio de glória. Lapacala sai, demanda vácia, demande que a súria. Deus está derramando algo diferente aqui, ó. Lamanda vácia, demande orapô, terebaia, demanda vassai, manda vácia. O Espírito de Deus ministra no meu coração. Ministra nesta noite. Ministra que eu vou derramar. A lavanda vacia. Então vou ministrar. Recebe Rojão Anderson nesta noite. Recebe João Anderson nesta noite. O renovo de Deus. Recebe Milena nesta noite. O renovo de Deus. Recebe Ismael esta noite. O renovo de Deus. Recebe Alan esta noite. O renovo de Deus. Recebe Eliseu. O renovo de Deus. Recebe Rafaela. O renovo de Deus. Recebe Jaciara. O renovo de Deus. Recebe Elias. O renovo de Deus. Recebe minha pastora. O renovo de Deus. Recebe irmã Zenália. O renovo de Deus. Recebe Mariana. O renovo de Deus. Recebe Maria da Hora. Lapacala para sair. O renovo de Deus. Recebe irmã Marlúcia. O renovo de Deus. Recebe irmão Paulo. O renovo de Deus. Meu Deus, que é isso? Recebe irmã Maria. O renovo de Deus. Recebe irmã Emanuel. O renovo de Deus. Recebe minha avó Davina. O renovo de Deus. Recebe irmã Letícia. O renovo de Deus. Recebe Vitória. O renovo de Deus. Recebe Tio. O renovo de Deus. Recebe Aline. O renovo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ele.
tiver com a mão, levanta a várzea. Deixa eu ser profeta nesta noite para a tua vida, porque a partir de hoje tu não será o mesmo. Deus está derramando algo novo. Aleluia. Aleluia. Uma unção que está aqui no altar está intensificando a igreja inteira. Então vou ministrar nesta noite. Eu ministro a esta igreja a unção do Espírito Santo. Eu ministro para sair. Eu anda cala sai. Eu ministro a esta igreja a unção do Espírito Santo. Para sai. Eu ministro esta noite os dons do Espírito Santo. Aleluia. Aproveite esta noite. Chame a atenção do Espírito Santo, porque Ele está te renovando. Ele está te entregando algo novo. Recebe hoje aquilo que Deus preparou para ti. Recebe esta noite. Recebe esta noite. Recebe, porque tem resposta que Deus está te dando nessa noite. Deus está te renovando. Deus está te fortalecendo. Meu Deus, que glória é essa? Recebe esta noite. Recebe esta noite, crente. Recebe aquilo que Deus tem preparado para ti essa noite, porque o diabo pede tudo,